Olá pessoal, bem-vindos a mais um Moneycast, o podcast da Manitou. Meu nome é Paulo Silva. O meu é Fábio Misculin e hoje vamos falar de manipulador no mercado de mineração. Um dos pontos que a gente falou bastante, Fábio, principalmente no primeiro Moneycast da Manitou Brasil, é sobre o manipulador telescópico. E a nossa pauta de hoje vai ser sobre os manipuladores aplicados no mercado de mineração. Bacana. Dentro desse mercado a gente tem bastante o que desenvolver. A gente tem diversos acessórios, diversos implementos, tamanhos de equipamentos distintos. E eu acho que um diferencial da Manitou é que ela tem uma fábrica e um departamento dedicado para esse segmento na Itália. Que é um segmento específico para mineração. Exato. O porquê que ele é diferenciado? Acho que você pode comentar aí um pouco. Então, um dos pontos, quando a gente fala de mineração, a gente está falando de um ambiente agressivo, né? Perfeito. E onde a questão de segurança, não só lá em qualquer lugar, mas principalmente lá, a gente tem algumas configurações que o mercado internacional de mineração ele demanda. Então, a Manitou... São as normas, né? São as normas. Inclusive, a máquina da Manitou, nós temos uma específica, que é a máquina Mining, né? A gente tem um equipamento standard e tem um equipamento específico Mining. Acho que isso é bem importante frisar, né? Diferente dos outros players de mercado, a gente consegue fornecer a solução customizada 100% para o cliente. Então, os part numbers já vão estar num catálogo dedicado, não é nenhuma adaptação. Tudo isso é feito diretamente pela fábrica da Manitou, por esse departamento específico dentro da Manitou. E você comentou um ponto importante, Fábio, porque hoje, quando a gente visita, tanto eu, você, a gente está no campo, a gente vê muita adaptação, né? Esse é um grande problema que a gente enfrenta. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o mercado em si, de mineração, quando a gente fala da máquina mining, a gente está falando de uma solução de fábrica que já vem com toda a configuração que a mineração precisa, desde um freio negativo, até mesmo um supressor de incêndio, que o pessoal geralmente, às vezes, instala lubrificação centralizada, a lubrificação, cinto de 3 pontos. O cinto de 3 pontos. Sensor de velocidade. Sensor. Então, o que acontece? Quando você pega um equipamento standard e faz adaptações nele, a tendência é que ele não fique... né, toda hora você precisa fazer ajuste. E o que eu acho que é o mais complicado é depois não ter um padrão. Então, se quebra uma dessas peças, você não consegue identificar por uma solução rápida. Exato. Porque quebrar, todos vão quebrar. Mas o importante é a gente conseguir reparar isso de uma maneira fácil e rápida. Eu acho que esse é um grande diferencial realmente da Manitou, pensando no cliente, tendo esse departamento para que a gente possa oferecer a solução já adaptada para o cliente, com toda uma estrutura de engenharia por trás. E o legal também é que a gente consegue atender qualquer tipo de mineração e qualquer estágio da mineração, desde a infraestrutura, na montagem propriamente dita, no começo da operação de uma mineração, em minas subterrâneas, que o pessoal costuma chamar de underground, e nas de céu aberto, que são as open pit. E eu acho que legal frisar que o conceito principal é segurança, que é o que uma mineradora realmente precisa, né? Exato. E a gente tem também, quando você menciona, né, céu aberto ou a mina fechada, a gente acaba dividindo os nossos equipamentos, porque na mina aberta, a gente tem a experiência já no Brasil e já atuante para máquinas de porte maior. Uma máquina que vai trocar, por exemplo, um cilindro de uma escavadeira, vai fazer a troca de um pneu, né, de um fora de estrada. E esses equipamentos vão já prestar apoio para equipamentos ainda maiores. Exato. Isso daí a gente tem até uma experiência boa já, que quando você entra na questão de segurança, que é em primeiro lugar, você também entra na otimização do processo. Então, por exemplo, o ganho de tempo. Então, quando eu falo de troca de cilindros, a gente tinha equipamentos que com guindaste se levava 2 dias para trocar um cilindro, né? E hoje com o manipulador está levando aí 3, 4 horas. Então, imagine só o tempo dessa escavadeira parada. Isso é parada. bem legal, até porque o payback daí do equipamento passa a vir de uma maneira muito rápida. Porque um equipamento desses grandes parado custa muito dinheiro, é extração, é produção propriamente dita. E um dos grandes pontos, falando da mina aberta, é que o pessoal utiliza muito guindaste. E não que o manipulador seja uma aplicação, uma solução específica para aquilo, mas em questão de segurança, é muito melhor você ter uma máquina
com esse clamp que vocês estão vendo na tela, que é o que a gente chama de CH10, né, o Cylinder Handler, trocando o cilindro, do que esse cilindro içado, né? Esse cilindro içado ele pode cair, pode arrebentar um cabo, expor pessoas, né? E hoje, querendo ou não, essa questão do clamp, né, dessa solução completa que a Manitou dá, torna a operação, além de mais eficiente, mais segura. O legal é que a gente também tem outros tipos de manipuladores de cilindro para diâmetros menores, pegando suspensão traseira de caminhão, como a gente pode ver. Então a gente minimiza risco, que é segurança, ganha muito tempo na operação, e eu acho que é um conceito bem importante que a gente está implementando aqui no Brasil, junto com as grandes mineradoras. E essa questão do cilindro menor, né, até aproveitando o gancho, a gente percebe que hoje o pessoal usa muita talha, né? Sim, sim. E a talha, você não tem como deixar de içar, né? Você está içando ali, aquela peça está balançando, de repente aquilo ali pode cair. Pode correr, causar um acidente, acertar alguém. Fora que cilindros menores, em geral, suspensão, o pessoal troca na oficina, né? Perfeito. A nossa máquina pode ir a campo, já está trocando um cilindro, está fazendo uma manutenção, ela já pega e faz essa troca a campo eventualmente. Sim, sim. Eu acho que por isso também a gente consegue até colocar outros implementos, como o TH, que é um Tire Handler, é um manipulador de pneu. E com isso a gente troca também, além dos cilindros, troca só o acessório com o mesmo equipamento e pode fazer a substituição de pneu de escavadeira, de carregadeira, pneu de caminhão fora de estrada. Eu acho que pode fazer a campo, né? Exato. E essa substituição rápida de implemento também é um benefício bem grande. Inclusive o pessoal utiliza muito empilhadeira com esse clamp para o pneu, né? O adaptação, handler, né? Que é uma adaptação. E muitas vezes o que acontece? Isso é um ponto importante. A Manitou ela fornece a máquina, né, a solução completa. É máquina, acessório, pós-venda, né? Então quando a gente fala de máquina, acessório, é Manitou. Né? Nós não estamos falando, por exemplo, de uma marca distinta, que se quebrar um acessório eu tenho que ir no fornecedor do acessório, eu vou com a Manitou. Na Manitou. E os gráficos de carga também são adequados para cada acessório, para cada operação, para cada implemento que a gente colocar no equipamento. Exato. E a empilhadeira, querendo ou não, é um dos principais usos, né, para troca de pneu, ou até mesmo a pá carregadeira, né? Pá carregadeira o pessoal usa bastante. E você não tem a mesma condição de solução, né? Por exemplo, a empilhadeira não vai a campo trocar esses pneus, geralmente. Ela troca na oficina, né? Sim. E a carregadeira, acredito que vá, não vá? Vá a campo, sim, mas é a adaptação também, né? Você não tem o benefício de esticar o braço, então sempre também precisa de um operador dentro da cabine. Esse é outro benefício que o manipulador traz. Você tem o avanço do braço, tudo rádio pilotado, você não tem ninguém dentro da cabine para poder fazer a segurança e não ter o menos de mão de obra envolvido realmente ali na operação, que é perigoso, são peças pesadas que a gente vai estar manipulando, trabalhando. Quanto mais segurança, com certeza melhor. Infelizmente, um pneu desses, vocês podem ver na imagem aí que ele pode, se ele cair em alguém, gente, infelizmente pneu óbvio, de 16 toneladas, né? Então, realmente o estrago é grande. O estrago é grande. E aí nós falamos, então, até agora da troca de cilindros, né? Tanto grandes, os menores, e também a troca de pneus. Mas a gente tem outras soluções também, né? Nesses manipuladores ainda a gente pode colocar cesto, fazer trabalho aéreo, retirada de pino, instalação de mangueira na própria substituição de cilindro. Então realmente o equipamento, um único equipamento, ele é muito polivalente. Você troca apenas o acessório e consegue fazer diversas operações com ele. E detalhe, viu? As máquinas que a gente traz para o Brasil, a solução Manitou, ela já vem com toda a predisposição. Então imagine que hoje, na sua operação, você tem um budget, tem um orçamento para a troca de cilindros. Então a tua prioridade é essa. Amanhã ou depois, se você quiser trocar pneus, colocar um cesto, um guincho, né, um gancho, caçamba, usar os garfos como uma empilhadeira, né, como uma empilhadeira, simplesmente trocar o acessório. Ela já vem com toda essa predisposição hidráulica, né? Perfeito. E daí para as minas subterrâneas a gente também possui os equipamentos compactos para que possam transitar dentro dos túneis. Em geral ele vai com o trabalho com uma plataforma de trabalho aéreo, onde o pessoal também pode pilotar essa plataforma de dentro do cesto, ou seja, não tendo operador dentro da cabine, e faz, em geral, toda a operação necessária no teto do túnel.
ou batendo choco, ou fazendo uma concretagem, esse tipo de serviço. Imagine o seguinte, gente, nós temos uma operação que a gente tem máquina onde eles rodam o quê? 30 quilômetros, mais ou menos, no dia, né? Normalmente isso poderia ser feito com uma plataforma elevatória, só que a plataforma elevatória ela tem restrições em você rodar tanto tempo. Além do deslocamento ser muito lento, né, Paulo? Ser muito lento, é verdade. A plataforma vai deslocar 5, 6 km por hora. Né? Exato. E o manipulador não, o manipulador ele vai a 27. E geralmente o manipulador desloca na mina subterrânea em terrenos muito acidentados, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente tem desenvolvido muito na frente de mineração, que é o quê? O pessoal geralmente trabalha com o operador de dentro da cabine operando quem está no cesto. A norma não permite isso. Sim. Né? A gente, via de regra, segue a norma, né? A gente recomenda que se siga a norma e por isso a gente fala, olha, a nossa máquina ela vem com um cesto, que vocês estão vendo na tela aí, que é um cesto mining, caso vocês queiram, que é um cesto reforçado, para choco, para toda a operação. Esse mesmo cesto, ele permite você trabalhar com o controle. Então, ou seja, a pessoa que está na cabine de operação não controla quem está no cesto. Isso daí é mandatório da norma. E não só pensando na norma de altura, de cesto, né? Então, são todos os adesivos, freio negativo, a questão de indicadores de velocidade, de inclinação, ângulos de lança. Então, eu acho que todos esses pontos colaboram muito nesse sentido de segurança, não só na mina underground, dos equipamentos compactos, mas também nas de céu aberto. Então, a segurança realmente, quando a gente fala em mining, é um ponto-chave que a Manitou investe muito e passa isso para os seus clientes, para os seus distribuidores. Em geral, a gente tem manipuladores standard trabalhando na mineração. Né? E aí, muitas vezes, o locador acaba fazendo uma adaptação, ele já tem a frota, já tem a máquina. E por que a gente recomenda sempre a máquina mining? 90%, 80% dos problemas, principalmente de mineração subterrânea, a gente já percebeu que se dá na parte elétrica. Então, a nossa máquina, ela recebe, a máquina mining da Manitou, ela já recebe, por exemplo, fusível que são rearmáveis, né? E eles todos são localizados em um único local, dentro de uma caixa de segurança. Eles são blindados, né? IP68, utilizam normas para que você não tenha problema e de repente, se ele desarmou, aconteceu alguma coisa, você consegue fazer um diagnóstico mais rápido, né? Então, isso daí elimina 80% dos problemas de máquina parada, né? Só que, claro, para você fazer um sistema como esse, tem que ser uma máquina mining de fábrica. Né? Hoje, todo o chicote já é preparado para isso. O chicote, com questões de antifogo. Então já é uma máquina pensada realmente para atender esse ambiente agressivo que é a mineração. Principalmente porque muitas vezes ela está alagada, ela está numa situação ruim ali, né? E então, em resumo, nossa máquina atende 100% da mineração. Ela custa um pouco mais cara, né? Falando já da questão de custo de aquisição, depende. Quando você tem uma máquina parada há muito tempo, isso custa caro. Sim, né? Uma máquina já preparada que vai te dar maior performance, ela vai parar menos e ela já está preparada, com certeza o TCO dela melhora muito. Com certeza, com certeza. E com isso a gente também tem todos os distribuidores já aptos a prestar assistência técnica para a máquina. Nosso centro de distribuição de peça fica localizado aqui em Vinhedo. Então a gente tem peças, técnicos para poder suportar as mineradoras com qualquer produto desses que a gente está comentando da linha de manipulador na linha de mineração. E essa questão da rede de distribuição é uma coisa que a gente enfatiza bastante, porque hoje a gente tem a melhor rede de distribuição do Brasil, a cobertura é nacional. Isso envolve porque geralmente as mineradoras, algumas, principalmente as subterrâneas, estão em localidades mais difíceis, né? E muitas vezes essa rede nossa já tem outros equipamentos. Como eles já detêm não só o manipulador, mas linha amarela, outras aplicações, eles muitas vezes já estão dentro das mineradoras, já tem contrato de peça, contrato de manutenção. O que eles fazem apenas é agregar a Manitou nesse contrato. Então isso agiliza muito, né, na parte de cadastro e tudo mais. E é um ponto importante, né, porque às vezes, dependendo da localidade, vamos pegar norte, para chegar uma peça até lá, isso leva dias, por mais que seja rápido, né? Então, o nosso distribuidor ele mantém peças e muitas vezes a própria operação deve manter peças, né, básicas para poder
compor esse equipamento. E as máquinas também elas já possuem a telemetria, a conexão, né? Então esse eu acho que é um outro ponto bem bacana, a gente consegue acompanhar a performance do equipamento, as falhas do equipamento, saber como ele está sendo conduzido dentro da operação. Se tiver algum defeito, isso já chega um pré-alerta para a gente, para que toda a equipe, tanto da fábrica quanto do distribuidor, já se mobilize. Para resumir, né, e finalizar, a Manitou, o grupo em si, ele tem outras linhas de produto, plataforma, empilhadeiras todo terreno, a própria mini carregadeira, que tem atuação na mineração. A gente falou do manipulador, porém a gente tem outros equipamentos já trabalhando e muitas vezes já preparado, mas a gente enfatiza nessa... Principalmente na questão de infraestrutura, plataforma fazendo a manutenção aérea de toda a planta, a mini carregadeira limpando esteira, limpando o pátio com uma vassoura, as empilhadeiras fazendo a movimentação geral necessária aí da empresa, né? E acho que um desenvolvimento legal que a gente está fazendo e deve ser um lançamento na próximo ano aí, é trabalhar com o martelo rompedor dentro das minas subterrâneas. Eu acho que esse também vai ser um grande diferencial que a Manitou vai trazer para os seus manipuladores. Essa solução do scaler, até pelo custo de aquisição, né, de um scaler versus essa solução, ela envolve não só a máquina mining, mas também um reforço da própria máquina mining, né, Fábio? Exato, ela é uma máquina praticamente sem plástico, totalmente com capô de ferro, tudo de ferro, para poder realmente suportar a operação mais agressiva. Um outro ponto também, a gente tem, além de equipamentos que a gente comentou, de grande porte, equipamentos com cesto, agora com desenvolvimento aí do scaler, do rompedor, né? A gente tem também equipamentos rotativos, que é esse aqui, basicamente, onde muitas mineradoras, isso aqui é como se fosse um guindaste, né? A gente chama ele pelo menos de 3 em 1. Então ele é um equipamento que ele rotaciona, né? Como vocês podem ver aqui. Ele pode ser uma plataforma, então aqui ele está com cesto plataforma, que ela permite aí 1000 quilos, muitas vezes ele tem um jibe aqui, né? Para você tirar o esforço humano, e você tirando esse acessório, colocando, por exemplo, um guincho, né? Aqui, por exemplo, nós temos um jibe, né? Nós temos um jibe, um simples acessório pode fazer a função dela como um guindaste. E é o que a gente percebe, em algumas mineradoras, você tem plataforma parada, né? A gente tem plataforma, mas você tem às vezes plataforma parada por tempos, né? Então a ideia do manipulador, ele dá a utilização. Você fala, né? Exato. Então, em vez de eu ter ele só como plataforma, né, eu posso utilizar ele como guindaste, posso utilizar como empilhadeira. Muitas vezes as mineradoras, elas centralizam, né, um departamento. Passa a ser muito mais versátil. Muito mais versátil. Então, aí, em vez de você ter, sei lá, 10 munks, guindastes, mais 10 plataformas, talvez você reduza isso à metade, porque você sabe que quando precisar tem que ter, mas tem um coringa ali que pode fazer os dois. Isso, né? É bem legal, isso é bem legal. Então é isso, pessoal. Dentro do mundo de manipulador telescópico no mercado de mineração, a gente tem os compactos, os de maior capacidade, a linha toda de acessórios, e com isso a gente vai fazendo o fechamento. Curtam, compartilhem, sigam nossas redes sociais, o link vão estar na descrição. Obrigado. Obrigado.